Senhoras e senhores, boa tarde. Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, agradece a presença de todos e pedimos a gentileza de desligar os seus aparelhos de telefone celular ou configurá-los para o modo silencioso. Iniciamos agora esta sessão que está prevista pela audiência pública número 05 de 2018, ANTT, de acordo com a deliberação 284, de 23 de maio de 2018, e considerando também o disposto na resolução 5624, de 21 de dezembro de 2017, que dispõe sobre instrumentos do processo de participação e controle social no âmbito da ANTT. A ANTT fez a divulgação do aviso dessa audiência, publicando no Diário Oficial da União, seção 3, página 111, do dia 30 de maio de 2018, e publicando também, no dia 5 de junho de 2018, nos seguintes jornais: o Estado de São Paulo e Correio Brasiliense. Foram enviados convites eletrônicos para as autoridades do Governo Federal, comissões de Serviço de Infraestrutura do Senado Federal e Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados, e também para entidades interessadas no tema. A documentação completa relativa ao objeto desta audiência está disponível no endereço eletrônico www.antt.gov.br, audiência pública número 005/2018. Convidamos para compor a mesa diretora a presidente desta audiência pública, a senhora Leise Silveira. O presidente dessa sessão presencial, ouvidor substituto da ANTT, Leonardo Mesquita Cavalcante. A secretária dessa audiência, Edilaine Nunes. E o procurador federal da AGU na ANTT, o senhor Marco Figueiredo. Pode sentar. Com a palavra, o presidente dessa sessão, Leonardo Cavalcante. Senhoras e senhores, boa tarde. Está aberta essa sessão pública, que está prevista pela audiência pública número 5, 2018, na cidade de Brasília, Distrito Federal. Essa audiência pública tem por objetivo de obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento do ato regulamentar a ser expedido pela ANTT sobre a proposta de resolução que dispõe sobre a comprovação dos certificados de regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária e comercial das empresas que prestam serviço de transporte coletivo interestadual semiurbano de passageiros. Os procedimentos previstos, gostaria de destacar a agenda do evento, está disponibilizada aí nas telas. As contribuições por escrito poderão ser encaminhadas das 9 horas do dia 30 de maio de 2018 até as 18 horas do dia 16 de julho de 2018, horário de Brasília, por meio do formulário de envio de contribuições disponível no site da ANTT, no endereço eletrônico www.antt.gov.br, audiência pública número 5, 2018, ou por via postal para o endereço da sede da ANTT, no endereço no setor 3, lote 10, Polo 8, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.200.003, ou ainda durante a sessão presencial. Participação pessoal e o direito à manifestação oral durante a sessão presencial estará condicionado ao credenciamento. As contribuições recebidas serão analisadas quanto ao seu eventual aproveitamento e o resultado dessa avaliação integrará o relatório final da audiência pública número 5 de 2018, que será disponibilizado no site eletrônico da ANTT. As manifestações deverão ser formuladas em idioma português, de forma concisa, objetiva e devidamente identificada, e as manifestações orais sobre a matéria serão consideradas desde que o seu autor ou seu representante legal tenha registrado sua participação. As manifestações serão registradas de forma a preservar a integralidade de seu conteúdo e poderão servir de subsídio ao aprimoramento da proposta. Portanto, senhoras e senhores, convido agora o presidente dessa audiência pública,
a senhora Lei Silveira para fazer a apresentação do tema dessa audiência. Boa tarde a todos. Essa audiência pública número 5 de 2018 é sobre proposta de regulamentação sobre a comprovação dos certificados de regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária e comercial das empresas que prestam serviço de transporte coletivo interestadual semiurbano de passageiros. A nossa base legal, né, é a Lei 10.233, né, que compete à ANTT a regulação do transporte interestadual semiurbano de passageiros. Nós temos a Lei 8987 de 95, que é a Lei das Permissões e Concessões, que em seu artigo 29 estabelece que o poder concedente, né, incumbe ao poder concedente cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais da concessão, que no nosso caso é a permissão aqui do semiurbano. A Lei 8666 de 93, Lei das Licitações, que em seu artigo 55 estabelece as cláusulas necessárias do contrato. E a obrigação do contratado de manter durante toda a execução do contrato compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. Essa exigência não será somente, né, para a empresa permissionária, né, que já houve licitação, as empresas que operam sob autorização especial também deverão cumprir, né, com esse normativo, né, assim que aprovado, em razão de prestarem serviço público, né? Então, as condições, né, tanto para aquelas empresas permissionadas quanto as autorizatárias especiais, né, terão a mesma obrigação. Atualmente, é exigida essa regularidade na Resolução 4770, né, de 2015, que exige para o serviço regular, interestadual e internacional de longa distância. A Resolução 4777, de 2015, que também é exigido para o transporte sob o regime de fretamento. Existe a previsão no edital de licitação e no contrato de permissão número 1 de 2015. Quando a gente já tinha iniciado a minuta de resolução, foi publicado o decreto 9.094 de 2017, né, que estabelece, né, que as entidades, os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, se tiverem acesso ao banco de dados do governo federal, não vai poder exigir mais das empresas, né, que comprovem, que apresentem as certidões. Então, nós tivemos que mudar isso, né? Então, a NTT, se tiver acesso ao banco de dados, nós é que vamos ter que ir atrás dessas certidões. E, se por acaso a gente tiver alguma dificuldade em conseguir, aí sim a gente vai solicitar, né, às empresas que a apresentem. Então, quais são as certidões que deverão ser apresentadas? A prova de inscrição não é uma certidão, né, mas é um documento que é de inscrição do CNPJ, né, que nós faremos uma consulta no site da Receita Federal. A certidão conjunta negativa de débitos ou certidão conjunta positiva com efeitos de negativa de débitos relativos a tributos federais e da dívida ativa da União, que nós também faremos essa consulta no site da Receita Federal. A certidão negativa de débitos ou certidão positiva com efeitos de negativa de débitos com a Fazenda Estadual, inclusive quanto à dívida ativa. Nesse caso, como é estadual e nem sempre a gente consegue
pelo site, né, da Fazenda Estadual, aí as empresas deverão apresentar a NTT, essa certidão. A outra certidão é com relação à Fazenda Municipal e à dívida ativa, né, da Procuradoria Municipal, que também as empresas é que deverão apresentar a NTT, né, por questão são em torno de 5.600 municípios e nem todo município tem condições da gente pesquisar em site. O certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, nós vamos consultar pelo site da Caixa Econômica. A certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos trabalhistas da Justiça do Trabalho, nós vamos fazer a consulta pelo Tribunal Superior do Trabalho, TST. A certidão negativa ou positiva com efeito de negativa de débitos da dívida ativa da Procuradoria Federal junto à NTT, nós é que iremos solicitar à Procuradoria da NTT, essa certidão. A certidão simplificada emitida pela Junta Comercial da sede da empresa, as empresas é que deverão providenciar essa certidão, porque normalmente é uma certidão que é cobrada pelas juntas comerciais. E o relatório de frota, que nós vamos pesquisar os veículos cadastrados das empresas, né, em quais estados que esses veículos estão cadastrados. E aí as empresas deverão apresentar essa certidão do estado, né, do estado que os veículos estão registrados. Então, em resumo, as transportadoras deverão apresentar as certidões, né, do estado, do município e de junta comercial. Com relação às alternativas, né, da periodicidade da apresentação dessas certidões, quando foi feita, né, a análise de impacto regulatório, nós colocamos 4 alternativas. Né? A primeira alternativa é de não regulamentar, né, a questão da comprovação, mas aí a gente estaria descumprindo, né, todo um arcabouço legal que exige que a gente faça o regulamento cobrando essa regularidade. A alternativa 2, né, é cobrar essa certidão no prazo inferior a 1 ano. Né? As certidões, elas variam o prazo de validade, né, de 30 a 180 dias. Né? Não seria... o custo administrativo disso seria muito alto, ficar cobrando certidão, né, a cada vencimento, né, não faria sentido nenhum, excesso de zelo burocrático. Então, essa alternativa foi eliminada também. A alternativa 3, período superior a 1 ano, né, aumentaria a margem de probabilidade de inadimplência da empresa. E a alternativa 4, período exato de 1 ano. Né, que aí a gente poderia garantir a continuidade da ação administrativa, né, e de forma a reduzir a margem de probabilidade de inadimplência. Quando que as empresas deverão apresentar as certidões? Né? Anualmente, com prazo até 30 de abril de cada ano. As certidões serão consideradas válidas na data do protocolo. E é importante também destacar que no artigo 6º, né, da minuta de resolução, existe a previsão, caso a empresa, né, descumpra com o prazo estabelecido, né, que a empresa será considerada em situação irregular quanto à comprovação de sua regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária e comercial, suspendendo-se qualquer análise de pleitos por elas requeridas, sem prejuízo de eventual notificação para saneamento da irregularidade, bem como da aplicação de demais sanções previstas em lei. Então, no caso também, além da suspensão, né, dos pleitos administrativos, as empresas estarão sujeitas também à abertura de processo de CPA, né, podendo a empresa até ser cassada se ela não mantiver a sua regularidade. Bom, então são essas questões mais relevantes que eu tinha a apresentar e ficarei no aguardo das perguntas. Obrigada.
Agradeço a Lei Silveira pela apresentação e, de acordo com os procedimentos previstos, agora faremos um intervalo de 15 minutos para o recebimento de contribuições por escrito e inscrição para a manifestação oral. A gente dá continuidade à audiência às 15 horas e 3 minutos. Continuidade à nossa audiência, gostaria de informar que não recebemos nenhuma contribuição por escrito, é o momento. Vamos iniciar agora o pronunciamento dos inscritos para a manifestação oral. Para que se tenha a melhor gravação do áudio, solicito que os inscritos façam sua manifestação utilizando o microfone do púlpito, aqui à direita, mencionando primeiramente o seu nome e, caso esteja representando alguma instituição, o nome da instituição que está representando. Gostaria de chamar agora primeira inscrita, a senhora Elis Regina Leite, Receita Federal do Brasil. Boa tarde a todos. Meu nome é Elis Regina Leite, mas Elis, né? Eu trabalho na Receita Federal. Eu e mais os colegas Assar e o Marcos, recebemos o convite da NTT. Achamos de uma grande iniciativa. Um controle de regularidade fiscal é uma questão que está prevista em lei, mas não é só questão legal, é questão moral também. A gente observa que é comum os contribuintes que têm contrato com o setor público apresentar a CND nos momentos em que é demandado pelo poder concedente, e muitas vezes depois essa questão da regularidade passa a ser despercebida tanto pelo contribuinte e às vezes pelo poder concedente, né? Então, nós como instituição de controle da regularidade vemos como uma iniciativa exemplar para todas as agências reguladoras esse marco da regulação de todas as atividades, porque é o que a gente sempre comenta, né? E o que a gente sabe da legislação. Todo tributo está embutido num preço. Todo tributo faz parte da contraprestação, né? Uma licitação, uma empresa participa e coloca ali entre os seus custos o valor do tributo. Então, quando ela ganha, ela previu aquele gasto. A partir do momento seguinte, em que ela não mantém mais a regularidade, isso está causando enriquecimento ilícito daquela pessoa que está prestando o serviço, né? Porque se ela ganhou e se ela conseguiu vencer a concorrência que foi isonômica entre todos, ela tinha uma contrapartida para dar, que era o serviço. E para o Estado, o recolhimento dos tributos. Hoje a gente vê que a maior parte dos tributos incidem sobre o preço. Não é a grande carga tributária, é sobre o preço do serviço, né? Uma grande menor parte é sobre lucros. Então, esses tributos são repassados no preço e são marcados por quem utiliza o serviço. Então, a gente, em primeiro lugar, parabeniza. A gente já vinha discutindo, pelo menos uma vez com a NTT, em dezembro do final de 2015, nos reunimos para discutir essa questão da regularidade mesmo, e hoje a gente vê essa regulação, né? E aí eu queria comentar assim, os dados que a gente tem de dívidas tributárias não são dados bons, são dados muito altos, né? De todas as atividades reguladas pela NTT, apesar da audiência hoje ser de transporte de passageiro, a gente vê que o setor regulado tem uma dívida com exigibilidade suspensa na Fazenda Nacional de 94 bilhões. Exigibilidade suspensa autoriza a CND, positiva com efeito negativo, por quê? Porque o débito ou está em discussão, ou está em parcelamento, tem uma ação judicial para discutir. Então, esse montante maior aqui é uma dívida que hoje a gente não vai, que não impede o CND. Mas tem uma dívida, do outro lado, também bastante significativa, de 20 bilhões de reais, que já é exigível. E desse setor que a gente está aqui olhando, o serviço de transporte, nós temos 1.719 empresas com débito na casa de 6 bilhões. Então, digamos que vocês façam a regulação
Exigindo a CND, neste momento agora, 1.719 empresas teriam que regularizar esses 6 bi para poder ter autorização da sua prestação de serviço. Isso seria uma iniciativa excelente, porque nós estamos num momento de ajuste fiscal muito grave, né? A União precisa fazer a arrecadação. E, em contrapartida, nós que somos União, estamos do mesmo lado, precisamos exigir essa contrapartida. E uma forma dessa exigência é a CND. Então, 6 bilhões aqui. Pode ser que muitas empresas aderiram a parcelamentos recentes e ainda não tiveram a oportunidade de apontar os débitos, né? Então, se a NTT exigir a CND, digamos, daqui 3 meses, 4 meses, não sei qual vai ser o lapso temporal, essas empresas poderão alegar, não, eu estou em dia com o meu parcelamento, só que a Receita Federal ainda não consolidou o meu débito. Pode ser que nesses 6 bi tenham essas situações. E pode ser que não, pode ser que de fato sejam débitos que a empresa não agiu para regularizar essa dívida e no momento em que for acionada pela NTT para continuar a sua atividade, ela vai fazer. E isso é positivo para o Estado, porque, assim, o que a gente fala, né, sobretudo a CND da Seguridade Social, que hoje a CND é uma só, depois que a Receita Federal fundiu com a Secretaria da Receita Previdenciária, está na competência da Receita Federal tanto os tributos IRPJ, CSL, quanto os tributos da Seguridade Social, PIS, COFINS e a contribuição previdenciária. Então, toda essa arrecadação tem uma destinação certa, que é a prestação de serviços, né? Então, para nós, é com muita satisfação que a gente vê e a gente gostaria de, se possível até em outros momentos mais técnicos, informar que a Receita Federal dispõe de um sistema que se chama Web Service de consulta online da CND. Então, na medida em que fazemos convênios, a informação da CND pode ser obtida até com menor prazo. Eu estou entendendo que estão analisando a questão de 1 ano, porque é CND de vários órgãos, né? Não é só da União, vocês vão pesquisar CND da parte do município, da parte do Estado, FGTS, então não seria só com a União. Mas da nossa parte, da parte da União, da Receita Federal e PGFN, nós temos um serviço que essa troca de informações pode ser online, não precisaria nem intimar as empresas a apresentar, a gente teria essa disponibilidade de fornecer esses dados online. E a outra questão que a gente gostaria também de reforçar, talvez até assim recomendar, e aí depois a gente vai formalizar a recomendação, no sentido de que em momentos especiais, eu não sei se esse setor especificamente trabalha com reajuste tarifário, se a NTT tem controle, tem? Nos momentos da homologação do reajuste tarifário, condicionar a apresentação da CND ou de prorrogação de contratos, além deste prazo, que vocês já estão regulando, né, a cada 1 ano, exigir a prova da CND. Mas nos momentos especiais em que vai haver uma prorrogação de contrato ou que vai haver uma homologação de reajuste tarifário, exigir a prova. Porque se o tributo faz parte dessa tarifa, é natural que haja uma contrapartida por parte das empresas, né? Então, a Receita gostaria de recomendar que fosse incluído nas regulações de todas as agências reguladoras, né? É um trabalho que a Receita vem fazendo próximas às agências, de alertar para essas exigências, para esses controles, e em especial para essas situações. Por exemplo, nós temos legislação de outros setores econômicos, agência de energia elétrica, que o setor não tem autorização para fazer o reajuste, se deve para o próprio setor, se tem débitos com a própria agência reguladora. Mas é natural que também não tenha débitos com a União, porque somos como se fosse assim, né, os dois lados da mesma moeda. Você não pode dever para mim, como agência reguladora, da mesma forma como não pode dever tributos para a União, porque em tese esses tributos foram, no caso das agências de energia elétrica, PIS, COFINS, são destacados, né, nas notas fiscais, nos comprovantes de energia que a gente recebe, a gente já vê o PIS, COFINS, então foi arcado pelo consumidor. Então não é natural que esses valores de tributos não sejam repassados, né? Porque aí caracterizaria até uma situação extrema, não estou dizendo que é o caso, mas uma situação extrema de apropriação indébita desse tributo, porque ele foi destacado na nota, ele foi arcado pelo consumidor. Então,
Nós estamos assim, participando, agradecemos o convite. Vamos formalizar uma recomendação nesse sentido, de em momentos especiais, além do controle que vocês já façam, condicionar a apresentação do CND, assim como oferecendo fazer um convênio para que a gente tenha uma troca de serviços online, que não gere custos adicionais para a mão de obra, todo o setor público tem pouca mão de obra, e nem gere custo adicional para os prestadores de serviço ou para as empresas que realizam esse serviço, porque aí a gente teria o dado, como você bem mencionou, Lise, de acordo com o decreto, o que o órgão público tiver, ele não tem que pedir para ninguém, né? Nós temos que ter esse salto de qualidade. Então, era isso que a gente queria dizer, parabenizar pela iniciativa, agradecer, né? E desejar que a gente consiga ter esse controle bem efetivo, né? Agradeço, Elis, Regina. Então ficou só uma dúvida aqui quanto à dívida de 6 bilhões. A gente não conseguiu compreender bem aqui o que seriam 6 bilhões. Se você puder explicar para a gente, porque você explicou que 90, tem uma parte que é 94, depois 20 e depois 6 bilhões. Então foi a dúvida quanto aos 6 bilhões. Sim, 94 bi, levando em conta todos os setores regulados pela NTT. Concessionária de infraestrutura rodoviária, concessionária de serviço de transporte ferroviário, serviço de transporte de passageiros e serviço de transporte rodoviário internacional de cargas. Desses 4 setores, a dívida total, quando a gente chama exigibilidade suspensa, o que a gente quer dizer? Que o débito não é cobrado agora. Alguma cláusula o contribuinte tem que não impede a emissão do CND. 94 bi é do setor todo com exigibilidade suspensa. Desse setor específico, né, que é a serviço de transporte de passageiro, são 3.831 empresas com 2.900 de débito com exigibilidade suspensa, compondo esses 94 bi. A maior parcela desses 94 bi não é nem nesse ramo que vocês regulam, é no transporte ferroviário de cargas, né? Mas aí do outro lado, débitos que impedem a emissão do CND. São 19 bi desses 4, digamos assim, 4 ramos, 4 setores. E do setor específico que a gente está aqui tratando, são 6 bi e 29 milhões. Esses 6 bi impedem a emissão do CND. São débitos que já estão em situação de exigibilidade. Débitos confessados, débitos lançados de ofício, débitos que, porventura, o contribuinte parcelou e não concluiu o parcelamento foi rescindido porque não honrou com as parcelas. Nesse montante, representa 1.719 empresas. Agora, por questão de sigilo fiscal, a gente nunca pode dizer quem são elas. Claro que, vocês consultando o web service, vocês saberão quem tem e quem não tem CND. Quem não tem CND é porque tem uma dívida exigível. De qual montante? Aí, infelizmente, apesar de todo o entendimento da Receita, que é um dado que deveria ser público, nós estamos num momento de transparência, nós não podemos fornecer. Então, a gente só tem um dado agregado, né? São 6 bilhões de crédito tributário exigível, tanto no âmbito da RFB, quanto inscrito em dívida ativa da União. É a soma dos 2 órgãos. Esclareceu? Esclareceu, agradeço. Elis, Regina Leite de novo pela contribuição, né? E a Receita Federal aqui por poder estar contribuindo com a proposta. Muito obrigado. Gostaria de saber se mais alguém gostaria de se manifestar. Não temos mais ninguém inscrito. Não havendo mais nenhuma manifestação, gostaria de informar que a ata conterá o evento realizado, o relatório específico dessa audiência pública e a apresentação do tema estarão oportunamente disponibilizados na internet, no nosso endereço eletrônico www.ntt.com.br. Audiência pública número 5, 2018. E em nome da diretoria da NTT, agradeço a presença de todos e dou por encerrado o presente ato. Boa tarde a todos.